Boa tarde, me chamo Maria Sucessa, sou estagiária da Universidade Federal do Acre, do curso Licenciatura Plena em Arte Cênica Teatro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre teatro acreano, como tudo começou, nós vamos contextualizar um pouco sobre ele. E aí nós temos como pesquisa duas pessoas, que temos a professora Calixto Marques, que ela fez algumas pesquisas nos grupos que começaram, e aí ela desenvolveu um livro chamado A Cidade Encena a Floresta. E nós também temos como base de pesquisa para esse vídeo de hoje o Ederson Melo, em uma das pesquisas que ele fez. Então, partindo das leituras que vocês fizeram, do texto que nós enviamos para vocês, mais a pesquisa do Ederson Melo, fui buscar algumas coisas para complementar, para que vocês possam resolver as atividades. Então, o Ederson Melo, ele divide a história em três partes, que começou a partir da década de 1970, por grupos amadores, Então, eles começaram a partir dessa década, Então, eles tinham como objetivo principal falar sobre assuntos que envolvessem as questões sociais e as questões evangélicas, Então eles tinham o teatro como uma intervenção. Então o objetivo do teatro naquela época era sempre retratar as coisas da região. Então quando começou a vir um povo, então o Ederson ele vai falar que esses grupos de teatro começaram a usar essa linguagem artística para intervir e para reivindicar novas condições sociais. Então muitas pessoas elas estavam saindo dos seringais para a cidade, mas na chegada na cidade às vezes não havia todo um amparo da estrutura onde eles estavam. Então havia muitos problemas, havia muitas dificuldades, a questão socioeconômica era muito complicada, eles não tinham um amparo da cidade onde eles chegavam, então eles usavam o teatro para tratar dessas questões sociais e religiosas. E a segunda parte que o Ederson ele fala que o teatro ele foi marcado pela profissionalização de alguns grupos. Nós temos o grupo do Beto Rocha, se chama ABDSA, não sei como que se pronuncia. Então o Ederson Melo, ele cita a segunda fase do teatro com a profissionalização de alguns grupos, Então ele cita ali apenas dois grupos, do grupo do Beto Rocha e o outro do Dinho Gonçalves, que é o grupo GPT, o grupo do Palhaço Tenorino. Por exemplo, esse grupo do Palhaço Tenorino, ele comemorou agora em 2021 30 anos já, Eles resistiram todo esse tempo, passaram por todas as dificuldades, que eles enfrentaram, mas eles permaneceram até hoje. Os grupos que iniciaram desde aquela década de 1970, alguns com o passar do tempo eles foram acabando. Enfim, acontece isso nos grupos de teatro. E aí, após a morte de Beto Rocha, então esse grupo, depois de um tempo, ele vai acabando. Então, esses ocorridos, ele deu início à terceira fase do teatro acreano. Um grupo acaba, o grupo do Palhaço Tenorino ele diminui nas produções e outros grupos eles começam a fazer algumas produções em que eles só retratam assuntos regionais. Então eles começam a tratar sobre lendas, sobre histórias, todo tipo de história que se ouvia, que era contada, que era repassada. Eles buscavam essas temáticas, eles abordavam nos teatros que eles produziam, como por exemplo temos o grupo Vivarte, Então todo esse contexto desses três fatores, isso ocorreu um leve declínio no teatro. Então essa foi a terceira fase. E então vamos para a atividade, que são 4 perguntinhas fáceis e básica, tá? A primeira pergunta: em qual ano pode-se dizer que começou o teatro no Acre? Tá simples, fácil e tá no texto. Segunda pergunta: onde era realizado as peças de teatro no Acre? Você também pode buscar como pesquisa outros textos, tá? Nem tudo tá nas questões não, tá? No texto, no que eu falei. Então você pode fazer pesquisa e complementar. Terceira questão: cite alguns nomes de alguns grupos de teatros que marcaram naquela época. Quarta questão: cite alguns nomes de alguns festivais que marcaram a época também.
tá? Então, essa quarta questão, você vai ter que fazer uma pesquisa. Essa quarta questão, ela não tá dada a resposta assim tão nitidamente no texto que enviamos para vocês. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, vocês podem perguntar aos seus pais, né? Pessoas que têm aí os familiares envolvidas com a cultura criana. Você pode fazer uma pesquisa, baseado nessa pesquisa você pode responder. Muito obrigada, gente.